Será que Alexandre de Moraes pode tudo, até mesmo desafiar a maior potência econômica do mundo e sair ileso? Porque já sabemos, né, que por aqui a farra é bem grande, mas será que ele teria coragem de desafiar os Estados Unidos? Vamos discutir sobre isso no nosso editorial do dia. Eu espero que vocês estejam preparados para as notícias do dia. Tem articulação política de prefeito no TikTok, informações atualizadas sobre anistia e os bastidores da matéria do jornal americano The New York, que traz Moraes na capa dizendo o que ele acha de Trump. Antes de falarmos sobre Alexandre de Moraes, que desafiou publicamente o exército americano, vou trazer a seguinte manchete. Prefeito TikToker Cleitinho estudam chapa para a presidência. É isso mesmo que você ouviu. Sucesso nas redes sociais, o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, está se aliando ao senador Cleitinho para criar uma chapa para a presidência da República. Os dois políticos filiados ao republicano se reuniram na noite desta segunda-feira, 7/4, com Leonardo Lavalanche, presidente do PRTB, sigla de Pablo Marçal. Mas quem pensa que essa chapa é uma realidade, pode acabar saindo decepcionado, viu? Ela dependeria de muitos fatores. Bolsonaro teria que permanecer inelegível e Tarcísio teria que desistir de uma possível candidatura. E ainda tem ela, Michele Bolsonaro, que está liderando e ganhando de Lula em todas as pesquisas. Se o governador de São Paulo for candidato, o presidente Manga será candidato ao governo de São Paulo e vice-versa. Cleitinho, por sua vez, mira o governo de Minas Gerais. O parlamentar lidera as pesquisas de intenção de votos da Genial Quest para ocupar o Palácio do Tiradentes. Isso mudaria muito o cenário para 2026. É interessante perceber que existe uma articulação acontecendo em várias frentes. Temos Caiado receoso, mas otimista com possível apoio de Bolsonaro. Temos essa frente iniciada pelo prefeito de Sorocaba e esperamos que Bolsonaro fique elegível no ano que vem. Mas também precisamos nos preparar para enfrentar outros cenários. Rodrigo Manga é um novo interessante, viu? Principalmente pela articulação que faz nas redes sociais, o que pode atrair voto dos eleitores mais novos. Rodrigo Manga vem se consolidando como um dos principais nomes na disputa pelo governo de São Paulo em 2026. O prefeito, de 45 anos, foi reeleito com a segunda maior votação proporcional ao número de eleitores da história de Sorocaba, com 263 mil votos. Eu, particularmente, acho que essa conversa ainda está bem no início, e me perdoe o trocadilho. Ela certamente dará muito pano para manga. Por um outro lado, o editorial de hoje traz a fala de Lula, que parece estremecer a relação diplomática com Trump, demonstrando ainda mais a sua incompetência. Sempre que eu vejo seu nome, é uma manchete como essa que eu imagino. Lula critica cavalo de pau de Trump. Acho que não vai dar certo, segundo a coluna Metrópolis. Mas eu acho que é Lula que tem que tirar seu cavalinho da chuva e trabalhar para variar, porque ficar em Brasília criticando decisões lá dos Estados Unidos não surtirá efeito nenhum na nossa economia. Essa é a verdade. E ele ainda teria dito o seguinte, pasmem. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT criticou nesta terça-feira, 8/4, as ações adotadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que aplicou tarifas comerciais contra cerca de 180 países na semana passada, dando início a uma guerra comercial global. Segundo Lula, o líder americano está aplicando um cavalo de pau no mundo, que, segundo ele, não vai dar certo. E enquanto o brasileiro espera uma visão arrojada na economia, Lula fica apenas no achismo. Vendo o restante da sua fala, eu fico em dúvida se ele realmente tem uma equipe econômica. Aspas, eu estou vendo o comportamento do presidente Trump nos Estados Unidos. Eu não sei o que vocês pensam, mas eu acho que não vai dar certo. Ninguém pega um transatlântico carregado daqueles e faz as coisas que estão acontecendo lá. Ninguém brinca que o mundo não existe com quase 200 países, fecham aspas, disse Lula. Bom, essa frase não nega, é bem mesmo do presidente, que anda falando aí o seguinte. Mesmo que o presidente Trump falando o que ele quiser, o Brasil está seguro porque nós temos um colchão de 350 bilhões que dá ao Brasil uma certa tranquilidade, disse Lula em discurso no Centro de Distribuição do Mercado Livre. Segundo dados de março do Banco Central, as reservas internacionais brasileiras, na verdade, estão em 336 bilhões. Mas mentir não é algo que Lula consegue evitar, né?
eu tenho é pena do nosso futuro nas mãos do petista. Isso porque, entre os países que receberam tarifas, nós não somos os maiores impactados. Mas se alguém espera uma medida acertada do governo, é melhor esperar até 2026, quando teremos um presidente de direita. Lula não conseguiu cumprir nem metade das suas propostas de campanha. Quando cumpriu alguma, escolheu as mais populistas. E ele disse o seguinte na matéria dessa semana: o petista diz que quer um país de classe média, onde os trabalhadores não tenham que se submeter à carne de segunda ou à xepa da feira, com produtos amassados. Todo mundo vai ter um pouquinho, todo mundo vai poder comprar. A economia começa a funcionar e todo mundo ganha, disse. Quem produz a riqueza desse país são vocês, fecham aspas, acrescentou Lula. Enquanto ele fala bonito, a realidade do bolso do povo brasileiro é bem outra, né? E olha essa matéria do Tempo. Indústria do café entra em alerta após tarifas de Trump. Preço e produção podem ser impactados. Os Estados Unidos são o principal comprador do café produzido no Brasil. Somente em 2024, o país importou 8.131 milhões de sacas. A cafeicultura brasileira está em alerta com o tarifaço de Donald Trump, anunciado na semana passada para dificultar a entrada de produtos importados no país e fomentar a indústria norte-americana. Os Estados Unidos são o principal comprador do café produzido no Brasil. Somente em 2024, o país importou 8.131 milhões de sacas, o equivalente a 16,1% de todas as exportações brasileiras da bebida, e representou um crescimento de 34% na comparação com 2023. E o café, que já andava caro, ficará ainda mais caro, gente. E esse governo acha que para manter as aparências, basta criticar Trump e cruzar os braços para a economia do Brasil. Mas quem pelo menos acha que pode bater de frente contra qualquer um é Moraes, que se acha acima da lei. Inclusive, segundo o jornal The New York, ele testa os limites da sua própria autoridade para lidar com seus desafetos. Olhem isso. Moraes, a revista New York, a pressão dos Estados Unidos só fará efeito se porta-aviões chegar até o Lago de Paranoá, em Brasília. Num longo texto assinado pelo renomado jornalista John Lee Anderson, Moraes, ou Big Alex, numa adaptação para o inglês do apelido Xandão, é classificado como um jurista combativo, frequentemente descrito como o segundo homem mais poderoso do Brasil, e que se coloca numa guerra sobre quem detém o poder para redefinir a realidade política atual. Cá entre nós, né, gente? Moraes se considera o homem mais poderoso do Brasil. O jornalista mostrou na reportagem que ele já teve embates com Elon Musk e Bolsonaro e se aproxima cada vez mais de Trump. Mas Moraes deixou bem claro o que pensa dessas pessoas. Eles podem entrar com processos, podem colocar o Trump para falar, disse. E completou: se eles mandarem um porta-aviões, aí a gente vê. Se o porta-aviões não chegar até a Lagoa Paranoá, não vão influenciar a decisão aqui no Brasil. Completa o ministro referindo-se ao Lago de Brasília, que pode ser visto lá do seu escritório no STF. Para Moraes, os Estados Unidos podem apelar o quanto quiserem, podem esgotar as possibilidades judiciais de seus processos, mesmo que eles invadam o país, ele não se incomodaria, desde que ele não fosse confrontado lá na sua cadeira no STF. Porque o mais importante seria defender a sua própria soberania. Bom, isso tá claro, né? Mas é bom relembrar o seguinte: Moraes é alvo de ações nos Estados Unidos, movida pela empresa de mídia do presidente dos Estados Unidos, a Trump Media, e a Rumble, uma plataforma digital de compartilhamento de vídeos. As companhias acusam o magistrado de infringir a primeira emenda da Constituição americana, que garante a liberdade de expressão, ao determinar a remoção de contas de influenciadores de direita. E eu não recomendo que vocês leiam a matéria na íntegra, para não sentirem ânsia de vômito. É um verdadeiro escárnio. O jornalista, que parece concordar vezes com Moraes, revela que o juiz acredita que está combatendo terroristas digitais. É isso mesmo, meus amigos. Não precisamos ir tão longe. Moraes acha que pessoas do 8 de janeiro eram terroristas, pais de famílias, dona de casa pagando um preço alto por uma vingança. Mas nós não sairemos das 4 linhas da justiça. Hoje mesmo saiu o seguinte sobre a discordância de Mota e Sótines sobre o projeto da anistia. Após negativa de Mota sobre a anistia, a PL muda estratégia e adota tom de negociação.
O PL, o partido do presidente Jair Bolsonaro, decidiu recuar em parte da ofensiva que fazia pelo projeto de lei da anistia na Câmara dos Deputados e passou a adotar um tom de negociação. A proposta perdoa acusados e condenados que participaram da tentativa de golpe do 8 de janeiro de 2023. O líder da legenda Sótiris Cavalcante retirou orientação para a bancada obstruir todas as pautas e comissões da casa para mostrar, segundo ele, que não são tão radicais. Mota se negou a pautar a proposta que criaria crises. Em outras palavras, ele queria ficar bem com o governo, né? Isso é bem claro. Aos líderes mais próximos disse que não é momento para avançar com a proposta. As lideranças de partido de centro ainda disseram que o PL de Jair Bolsonaro errou na mão, ao intensificar a pressão sobre o presidente da casa e que Mota não deve ceder. O que resta agora aos incansáveis patriotas é uma abordagem direta. Eles estão buscando assinaturas para requerimento de urgência, mas isso pode não ser o suficiente. Mesmo que o PL consiga o total de assistência para pedir que o requerimento de urgência seja pautado, na prática o presidente da Câmara não é obrigado a colocá-lo em votação. As assinaturas são apenas uma forma de demonstrar o apoio à matéria. Vamos cobrar de perto para que Mota mantenha sua palavra. O seu dever é com o país e não com políticos nem de direita, nem de esquerda e muito menos de centro. Bom, esse foi o editorial do dia. Eu gostaria de pedir que você compartilhasse com o máximo de patriotas possível que você conhece, no seu grupo de WhatsApp, com seus amigos e se considerasse se inscrever no canal para aumentar o alcance do nosso conteúdo. Eu já estou saindo agora, mas qualquer momento eu volto com mais informações atualizadas para vocês. E que Deus possa dar um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus a todos vocês, patriota. Até um próximo vídeo.